Fala pessoal, bom dia, ou boa tarde, boa noite, enfim, vai depender da hora que vocês assistam esse vídeo. Estou gravando sem saudação mesmo, porque após uma derrota como a de ontem, o clima não fica legal para a gente fazer aquela saudação tão bacana que eu sei que vocês gostam. Mas desde já eu confesso a vocês que, cara, eu pensei muito se eu ia gravar esse vídeo, porque eu ainda fico assim na dúvida em relação a certos vídeos que eu vou gravar, porque eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Esse vídeo que eu vou gravar hoje, quando você terminar de assistir ele, você vai concordar comigo. É um vídeo que deveria atingir toda a torcida do Fluminense. Toda, toda, toda. Não é um vídeo que deveria ter, né? Como vai acontecer, sei lá, 1000 visualizações, um pouco mais de 1000 visualizações. É um vídeo que todo tricolor deveria assistir para se conscientizar de algo que, na minha opinião, tanto a instituição quanto a torcida não acordaram para isso ainda. Pouquíssimos acordaram. E eu diria até que de forma muito tímida, muito tímida. Já se deram conta de que está acontecendo alguma coisa, mas de forma muito tímida, assim, a ponto de não haver mobilização, de não haver uma virada de chave. Sobre isso que eu vou gravar. E o tema desse vídeo, que será a torcida do Fluminense e a instituição ainda não acordaram para isso. Vocês vão entender por que no desenrolar do vídeo. Eu assisti ontem a live do André, assisti a live do Vilela, não assisti a do Gugu, não assisti do Lessa, do Resenha Tricolor não assisti, do Vinícius também não assisti ainda, o canal dele. Mas eu sei que tá todo mundo indignado com o placar de ontem. Todo mundo indignado. Não assisti do Ilan também. Não vi nem o título do Ilan. Tá todo mundo indignado, tá todo mundo revoltado. E não é somente com a questão do placar, da derrota. Porque antes de mais nada, o Fluminense não pode perder da forma como perdeu para um time que está lutando para não cair. Não pode. A qualidade do time do Fluminense comparada com a do time do Vasco é um abismo. É um abismo. Se o Fluminense entrasse ontem, ligado no jogo, focado, eu não vou nem falar que precisava entrar com clima de Copa do Mundo, não. Entrasse com o mínimo de disposição, ganhava aquele jogo com tranquilidade. Porque não havia qualidade do outro lado. Era muito nítido isso. O que havia era um time bem montado na defesa, jogando fechadinho, como o Fluminense já enfrentou tantos esse ano. O Olímpia foi um grande exemplo disso, aqui no Maracanã. E um time que estava jogando como se fosse uma final de Copa do Mundo. Muita gente vai falar, eles estavam jogando pela vida deles no Campeonato Brasileiro, para se manter. Não, era além disso. Tem outra coisa envolvida nisso, que eu vou falar, e que eu tenho certeza que vocês vão concordar. É muito notório quando a gente enfrenta eles que existe algo mais, além da disputa esportiva ali nas 4 linhas. O estádio exala isso. Ontem eles encheram o Engenhão lá, no espaço destinado a eles. Tenho minhas dúvidas se eles fariam isso contra Flamengo, Botafogo ou outro time. Na minha opinião, eles têm um fator motivante muito grande quando é contra a gente. E é isso que a gente vai debater aqui para ver se a torcida do Fluminense acorda. Quem sabe esse vídeo não viraliza, né? A gente nunca sabe quando o vídeo viraliza. Às vezes esse vídeo aqui viraliza e chega para milhares, centenas de milhares de tricolores. Principalmente para a direção do clube, que também tem que entender isso, tem que partir dela. E aí esse vídeo possa ajudar, né? Porque esqueci de falar uma coisa para vocês. Um fator motivador para mim, para gravar esse tipo de vídeo é o seguinte. Eu tenho 5.000 e poucos inscritos no meu canal. É muito pouco comparado a outros canais do Fluminense e a outros canais do YouTube. É claro que o meu poder de alcance é menor. Mas eu tenho que respeitar aqueles 5.000 e poucos que estão inscritos no meu canal. Eu tenho que respeitar aqueles que, quando sai a notificação do que tem vídeo meu, quando ficam sabendo que tem um vídeo meu, clicam lá e me prestigiam. Por mais que eu fale para 10, 100, 1000 pessoas, eu tenho que falar, cara. Eu tenho que fazer isso com vocês. É o justo. É o correto.
Às vezes eu fico chateado, falo, pô, caramba, esse tema é legal pra caraca, pô, nem sei se vale a pena gravar, é um tema que eu posso guardar para no futuro falar quando o canal estiver grande e tal, se for grande, né? Mas ao mesmo tempo, essa consideração que eu tenho por aqueles que me prestigiam, mesmo que seja um número ainda pequeno, me faz ter que gravar um vídeo desse. Antes de eu começar a desenrolar o tema aí, máquina tricolor 1952@gmail.com, esse é o Pix do canal. Vou estar sorteando essa camisa aqui para ajudar aí na viagem para Porto Alegre. Tá na etiqueta, a etiqueta tá aqui. Uma camisa belíssima da Under Armour, modelo branco. Peço muito o apoio de vocês aí. Quem não quer participar do sorteio, mas quiser contribuir pro canal nessa viagem aí, nessa batalha, dá essa força aí, eu ficaria muito grato. Tá beleza? Não esquece não, galera. Máquina tricolor 1952@gmail.com. E já vai deixando o like aí. Compartilha esse vídeo aqui, que é muito importante, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Bota a pilha na rapaziada para se inscrever. Se você está assistindo e não está inscrito, se inscreva. E eu quero muito saber o comentário de vocês nesse vídeo aqui, mas muito mesmo. Vocês vão entender que o porquê que é importante o comentário de vocês nesse vídeo quando a gente terminar. Além do que os comentários ajudam o YouTube a recomendar ainda mais o canal, beleza? Então vamos lá. Como eu tenho o costume de fazer, primeiro eu vou contextualizar para vocês, para depois eu poder entrar com o tema final, porque tem muita gente que não viveu a época que eu vivi, que outros viveram, então às vezes não entende o que está acontecendo atualmente. Gente, de forma bem direta, o pior momento da história do Fluminense foi entre 1997 e 1999. 2000, né? Vamos dizer assim. O Fluminense é rebaixado em 1997 para a Série B. Joga a Série B em 1998. É rebaixado para a Série C. Joga a Série C em 99 e sobe. Só que nessa situação aí que o Fluminense sobe da Série C para a Série A, acontece um imbróglio no Campeonato Brasileiro, onde a CBF, numa manobra para ajudar o Botafogo, que foi rebaixado no Brasileiro de 99, rebaixa o Gama. E aí o Gama entra na justiça, mela o campeonato, e no final das contas o que a CBF faz? Ela cria, ou melhor, ela até se retira. Ela deixa para os clubes a organização de uma competição chamada Copa João Avelange. E aí ninguém é rebaixado em 99, anulou tudo. Beleza. A Copa João Avelange era composta por 3 módulos. Eu não vou recordar se era número, letra ou cor. E o regulamento do campeonato foi decidido da seguinte forma. 12 clubes do primeiro módulo se classificariam, que entre aspas seria a Série A, né? 3 clubes do segundo módulo se classificariam e 1 clube do terceiro módulo se classificaria. Ou seja, 16 clubes para fazer as oitavas de final, a já conhecida oitava de final. Quando tem a reunião para decidir o regulamento do campeonato, dessa forma, um personagem que foi determinante para todo esse cenário que passou a acontecer, e não foi só a partir de 2000, foi a partir desde que ele entrou na vice-presidência do Vasco, em 1986, ele se manifesta na reunião da seguinte forma, ele falou assim, eu sou contra o Fluminense jogar o segundo módulo. E aí os caras falam, mas por quê? O Fluminense subiu da Série C para a Série B, então ele tem que jogar o segundo módulo. Não, mas ele vai se beneficiar, porque ele é time grande, ele vai jogar no módulo mais fácil, fatalmente vai conseguir a vaga para a fase decisiva do campeonato. O Fluminense é time grande, tem torcida, então é injusto ele jogar esse módulo aí. Já que ninguém foi rebaixado, bota o Fluminense no primeiro módulo. Ele fez essa manobra, ele era um cara que fazia as coisas muito de cabeça pensada. Claramente com 2 intenções. Uma, humilhar a gente, porque se a gente jogasse no primeiro módulo, saindo da terceira divisão para a primeira, fatalmente a gente ia tomar couro atrás de couro. E o segundo, eu não duvido nada que ele premeditou isso, ele provavelmente queria que acontecesse o que acabou acontecendo, a piadinha, né? Pulou da Série C para a Série A, paga a Série B, aquela coisa que a gente já conhece. E o Fluminense caiu nessa armadilha. Nem sei aqui também se o Fluminense teria esse poder para recusar. Não sei. Ou de repente o Fluminense viu com bons olhos, os outros clubes convidaram, ele aceitou, já que estão me convidando eu vou. Acabou que o Fluminense, nessa competição, ele terminou na colocação geral, na fase de classificação, em terceiro. Ele ficou somente atrás do Cruzeiro e do Sport.
Ou seja, o Fluminense conquista dentro de campo o direito de jogar a Série A em 2001. Só que ninguém fala isso. Ninguém vai falar isso da imprensa. Beleza, mas agora você está sabendo. Do outro lado, o melhor momento da história do Vasco foi entre 97 e 2000. Eles ganham o Brasileiro em 97, ganham a Libertadores em 98, ganham o Rio-São Paulo, que era um torneio que tinha, que está extinto, em 99, e vencem a Copa João Avelange e a Copa Mercosul, um torneio que também está extinto. A Copa João Avelange foi o torneio que substituiu o Brasileiro, em 2000. E ele capitalizou muito em cima disso. Ele capitalizou para aumentar a torcida dele, ele capitalizou para diminuir a torcida do Fluminense. Você deve estar se perguntando, pô, o cara não era nem presidente do Fluminense, ele interferiu no Fluminense? Sim, interferiu muito, impactou e muito no crescimento, no desenvolvimento do Fluminense. Ele capitalizou muito em cima disso. E ele capitalizou também, que sempre foi o foco dele, em tirar o Fluminense da jogada para ele rivalizar com o Vasco. Porque eu vou falar uma coisa para vocês sobre o Fla-Flu. O Fluminense, o Flamengo, nunca precisaram levantar a mão para dizer que o Fla-Flu era o maior clássico do mundo. Era algo que estava implícito. Era inquestionável. Você que hoje é mais jovem, talvez não tenha ideia disso, mas era inquestionável que o Fla-Flu era o maior clássico do Brasil e, para muitos, o maior do mundo. Muita gente falava que era o maior do mundo, ou alguns falavam, um dos maiores do mundo. Quando esse personagem entra, ele vem com o claro objetivo de tirar o Fluminense de cena para ocupar o lugar do Fluminense, porque ele via muitas vantagens em ser o arquirrival do Flamengo. Ele tirou muita vantagem disso. Isso impactou. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nem tanto. Eu garanto a vocês que a torcida do Fluminense aqui no estado do Rio de Janeiro é pau a pau com a deles. E quem falar que a gente ainda é maior um pouco, eu acredito. Eu não duvido. Afinal de contas, são praticamente 25 anos deles só passando vexame, sem conquistar títulos. E, 4 rebaixamentos e 5 participações na Série B. Fora outros fatores que eu não vou falar para não alongar o vídeo. E no mesmo período, o Fluminense teve momentos muito bons. Com conquista de títulos, com campanhas, com ídolos pra caramba, enfim. É mais ou menos um comparativo do melhor momento deles de 97 a 2000 com o nosso pior momento de 97 a 2000. Esses 25 anos deles são terríveis, enquanto que pra gente são 25 anos muito proveitosos, muito bons. Tá? Poderiam ser melhores? Sim, mas é infinitamente melhor em comparação a eles. Então eu já fiz uma introdução, expliquei aí que esse personagem entra em 86 e ao longo de todo o período dele à frente do Vasco, seja como vice-presidente ou presidente, ele sempre tomou medidas para prejudicar o Fluminense. E galera, se o que viesse da parte deles fosse uma coisa ali dentro de campo, aquela coisa de não dar mole, cara, eu ficaria tranquilo. Claro, eu faria esse alerta do mesmo jeito. Mas o que eles fazem extrapola a competitividade esportiva. É coisa de desonestidade mesmo, tá? Como eu falei pro meu filho, teve um confronto em 2000 na Copa do Brasil, que o Fluminense colocou o primeiro jogo 6-6 no Maracanã, vendeu os ingressos para ele, e ele, ao invés de botar o segundo jogo no Maracanã, ele descumpre o acordo e bota em São Januário 90-10. Acabou que a gente até eliminou eles, mas o registro tem que ser feito. Isso é desonesto, cara. Isso é desonesto pra caramba. Essa questão do lado sul, né, do lado direito do Maracanã, que eles sempre arrumam um problema com a gente, é outra questão também que mostra que é muito... É picuinha. É aquela coisa assim de, a gente pode dar mole pro Flamengo, pro Botafogo, mas pra esses caras não. O Fluminense e o Flamengo aceitaram entrar na licitação do Maracanã. Eles não aceitaram, assim como o Botafogo, porque eles tinham estádio, né? O Vasco, eu tenho São Januário, o Botafogo, eu tenho a concessão do Engenhão. Teve um jogo em 2019, foi a final de alguma coisa, não sei se foi da Taça Rio ou da Taça Guanabara. Cara, eles fizeram uma tramóia aí com federação, com consórcio do Maracanã, não sei qual foi, que eles, o mando de campo deles, eles botaram a venda de ingressos na calada da noite, só que eles vendendo ingresso pro lado da torcida deles. Aquilo gerou um embrólio ferrado, que no final das contas culminou com eles jogando o jogo com torcida e a gente sem nenhum torcedor no Maracanã. Olha o nível da parada, olha a importância que esses caras dão para esse jogo, irmão. Olha a importância. Para vocês terem uma ideia, no jogo de ontem eles colocaram lá, 35 mil torcedores, mais ou menos.
Na final do Carioca de 2019, contra o Flamengo, eles colocaram o jogo no Engenhão. O público foi de 14 mil torcedores. 15 mil. 4 mil flamenguistas e 11 mil deles. Final de Carioca. Não é final de Guanabara que está saindo, não. Esses caras na Libertadores de 2018 botaram uma média aí de 13 mil torcedores por jogo. Eu até sacanei um amigo meu que é vascaíno que eu falo, cara, que vocês colocarem 4 jogos na Libertadores de 2018, que eles jogaram a pré contra o Jorge Wilstermann, o Fluminense botou por jogo na Libertadores desse ano. Você quer falar de tamanho de torcida? Você quer falar de comparecimento? É sério mesmo? Pode pegar os públicos aí, Jorge Wilstermann, Universidade do Chile, Racing e Cruzeiro. Se somar tudo, não dá o público de um jogo do Fluminense na Libertadores esse ano. E aí contra a gente esses caras fazem essa mobilização bizarra. Teve um jogo em São Januário, que eu não vou me lembrar o ano agora, não sei se foi 19, não lembro agora o ano, que eles jogaram purpurina do nosso lado, pintaram, escreveram um monte de coisa do nosso lado para nos ofender. Foi até um jogo que o juiz expulsou 2 zagueiros nossos, expulsou o Digão, expulsou o Manuel, eu não lembro quem era o outro agora, os zagueiros, expulsou nossos 2 zagueiros. A gente estava ganhando o jogo de 1-0 com o gol do Pedro, acho que foi 2019, foi 19, era Diniz o treinador. Foi a estreia do Nenê com a camisa do Fluminense. Na semana seguinte era Flamengo e Vasco. Eles não fizeram nada em São Januário. Nada. Eles perderam o jogo. Ainda fizeram um quebra-quebra dentro do estádio deles que não teve nada a ver com a torcida do Flamengo. Em momento algum eles tentaram invadir o lado ou algo do tipo. E você tá aí achando que a rivalidade deles absurda é contra o Flamengo. Ontem eu estava no estádio e pude observar, né, tem 2 telões bem legais lá no Engenhão, que eles criaram uma narrativa. Eles criaram uma narrativa de que eles são um time que lutam contra o racismo e tal. E aí, se você perceber na narrativa deles, eles estão mandando esse recado para alguém. E fica claro que é para o Fluminense. Eles tipo falam assim, enquanto nós lutamos pelo direito dos negros, vocês barraram os negros e tal. É uma narrativa muito assim, né? Enquanto nós lutamos para o pobre estar junto do futebol, vocês, elitistas, afastaram o pobre. Cara, é muito nítido que aquela mensagem, aquela propaganda é mandando para a gente. Porque o time aqui, que sempre foi conhecido como time de elite, time de playboyzinho, não à toa, a nossa torcida canta playboy, não sei o quê, é o Fluminense. O Flamengo é o time é o mulambo, né? Como se fala aí. Aqui no Rio sempre foi assim, o tricolor, o playboyzinho, o flamenguista era o favelado. Aí mudou, né? Aí o flamenguista mudou para mulambo, o tricolor, os caras chamam de gay, de viado, essas coisas, né? Time de viado, como falam. E você vê que a narrativa que eles criaram é toda para atacar a gente. Eles não atacam o Flamengo. Eles querem ocupar nosso posto, que sempre foi histórico, desde a fundação dos caras. Desde a fundação do Flamengo, o Flamengo foi fundado para rivalizar com a gente. Não à toa o Fla-Flu tomou o status que tomou. E mesmo o Fla-Flu vivendo tempos difíceis, digamos assim, com esse personagem deles interferindo e tudo mais, ainda é pesado demais. Muito pesado. Um clássico mítico, histórico, lendário. Só que aí entra tudo que eu falei. É muito importante vocês entenderem o seguinte, cara, o Fluminense hoje, eu vou ser bem direto, reto e direto. O Fluminense hoje pode perder para Flamengo, pode perder para Botafogo, mas não pode perder para esses caras, irmão. Não pode. Eu sei que a galera vai falar, como muitos já estão falando, nosso foco é Libertadores, a gente estava cagando para esses caras. Cara, a gente tem os jogos da Libertadores, tem que jogar como final de Copa do Mundo. Mas aqui no Rio de Janeiro tem 3 jogos que a gente tem que fazer como final de Copa do Mundo, que é contra Flamengo, Botafogo e Vasco. Eu diria que contra o Vasco ainda tem que ser maior ainda que uma final de Copa do Mundo. Não sei determinar, não sei o termo aí que vai ser usado. Mas não pode, irmão. A torcida tem que abarrotar, a direção do clube tem que inflamar os jogadores, tem que oferecer bicho triplicado. Cara, tem que fazer o que for. Irmão, nessa brincadeira aí que esse cara entrou em 86... Os caras deixaram de ser freguês nosso. Os caras ganharam vários jogos. Eu sei que vocês vão falar que foram vários jogos roubados e descaradamente, como a final da Taça Guanabara de 2015 lá em Manaus.
Esse cara que entrou na história deles sempre fez parceria com a Federação, Caixa d'Água. Recentemente ele fez com o Rubinho em 2015 16 e o Fluminense sempre foi massacrado, prejudicado. Não só dentro de campo no apito, como manobras extracampo, como essa que eu citei da venda dos ingressos. Mas a gente tem que dar um jeito, irmão. Não pode dar mole para esses caras. Esses caras têm mais ou menos 30 vitórias a mais que a gente no confronto. O Fluminense, cara... São incontáveis os jogos que o Fluminense entra em campo contra eles andando, não esquentando para o resultado. Quer ver um exemplo? A gente foi campeão brasileiro em 2012 com um timaço. Com 3 rodadas de antecedência. Depois do jogo contra o Palmeiras, que a gente foi campeão, a gente enfrentou o Cruzeiro, Sport e o Vasco na última rodada. O Fluminense entrou cheio de cachaça na última rodada e perdeu de 2-0. Ah, Leandro, mas a gente era campeão. Mas, cara, é o que eu falei, a gente tem que tratar o jogo contra esses caras como final de Copa do Mundo. Os jogadores estavam tudo já com a cabeça nas férias, encaixaçado, comemorando o brasileiro. Irmão, chega e fala, ó, 50 mil para cada um se ganhar desses caras. É desse jeito que tem que ser. Pode apostar que eles fazem isso lá, cara. Eles fazem. O vídeo já tá grande, já passou de 20 minutos, mas fica aqui o recado. Hoje a situação... Hoje não, já tem tempo isso, tá, galera? Já tem tempo isso. Eu já observo isso há muito tempo. Há muito tempo. Muito antes de 2010, na década ali entre 2000 e 2010, eu já percebia isso, tá? E hoje eu afirmo para vocês com certeza. Hoje o Fluminense pode perder para Flamengo e Botafogo, que passa batido. Apesar do Botafogo ficar gerando uma rivalidadezinha com a gente ali, nos atacando e tal, beleza, tá tranquilo. Agora, para esses caras, não, irmão. Pro Vasco, não. A diretoria tem que acordar e a torcida do Fluminense tem que acordar de uma vez por todas e tratar esse jogo no mínimo igual como esses caras tratam, instituição e torcida, que acaba transferindo para o campo. A gente vê isso na atitude dos jogadores. É notório. Quem entende um pouco de esporte, entende um pouco de futebol, quem tem experiência de arquibancada percebe quando senta lá na arquibancada que de um lado está um time que está jogando uma final de Copa do Mundo para escapar de rebaixamento e está colocando algo a mais por conta do adversário que está enfrentando. E do outro, um time que entra para jogar, como disse um amigo meu no grupo Máquina Tricolor de WhatsApp, o Leandrão, eu chamei de Leandrão carinhosamente. O Fluminense entrou para fazer um jogo de casados e solteiros. Uma pelada de casado versus solteiro. Foi isso. Então eu peço muito para vocês que compartilhem esse vídeo aí, espalhem o máximo possível, para a gente tentar conscientizar o máximo de tricolores possível e quem sabe a direção do clube, para que a partir daqui para frente, para que a partir desse jogo, né, o Fluminense realmente entenda o que significa esse jogo, para que ele entre da forma que deva entrar e não dar mole para esses caras. E também agir nos bastidores também, para pelo menos se blindar contra ações, extracampos e arbitragens como a de ontem. Tá arriscado a gente perder o Aras com confronto do Internacional, tá? Eu sei que... Ah, ele pisou, Leandro, beleza. Mas, cara, no mesmo lance o maluco veio para dar uma pancada nele, tá? Eu ainda não pude ver o lance na televisão. E a pancada estava comendo solta ontem com a conivência do árbitro. O Cano saiu com o tornozelo, a parte de trás ali do tornozelo dele, no tendão de Aquiles ali, com corte, meu amigo, inchado. A gente poderia perder o Cano. E só para mostrar um último exemplo para vocês aqui, olha o que esses caras tentaram fazer conosco contra o Olímpia. Botando jogo no Maracanã, para ferrar a gente com gramado. Eles estão de olho na gente até mesmo quando não nos enfrentam. Eles monitoram a gente e tentam nos prejudicar até mesmo quando não há o confronto direto ali dentro do campo. Olha, eu nunca ia imaginar que eles seriam capazes disso, mas eles foram. E eu vou pedir uma ajuda para você, para a galera aqui do canal que trabalha na área do direito. É uma coisa que eu acho, é um achismo. Se eu tiver errado, tranquilo. Na minha opinião, o mesmo direito que o Vasco teve de entrar na justiça, solicitando jogar no Maracanã contra o Olímpia, ele teria agora para jogar ontem contra a gente, na véspera da Copa do Brasil que começa hoje. E não fizeram. No meu entendimento, eu já vou fazendo meia culpa aqui. Se a galera entrar aí e disser que eu estou errado, eu concordo. Mas na minha visão, se eles conseguiram jogar no Maracanã, praticamente na véspera aí bem próximo, né, do nosso jogo contra o Olímpia, foi numa terça-feira, se eu não me engano, eles jogaram no domingo. Se a justiça concedeu isso a eles, na minha opinião, se eles entrassem na justiça
para jogar o clássico contra o Fluminense ontem no Maracanã, mesmo que fosse a véspera da final da Copa do Brasil, na minha opinião, a justiça concederia. A justiça faz o que ela quer. Ela entender. Não tem essa de que, mas é final de Copa do Brasil, a Conmebol que assumiu o estádio. Não, se a justiça brasileira determinar, vai jogar. E eles não entraram na justiça. Cara, eu tenho certeza que se fosse o Fluminense na final da Copa do Brasil e eles tivessem um jogo contra o América Mineiro, mesmo sabendo que o Maracanã está vazio, eles entrariam na justiça para jogar na véspera, para ferrar o gramado, para tentar prejudicar o Fluminense de alguma forma, desestabilizar emocionalmente, para gerar um clima ruim no Fluminense para esse jogo. Mas eles não fizeram isso contra o Flamengo. Não fizeram. Eu tenho certeza que se fosse o Fluminense jogando hoje um jogo decisivo, eles solicitariam o Maracanã para ontem. E iam ganhar. O nome disso é brecha jurídica. A mesma brecha que já autorizou eles a fazerem isso 3 vezes, vai autorizar a 4ª, 5ª, 6ª, quantas vezes eles quiserem. Tá beleza? Rapaziada, esquece não. Máquina Tricolor 1952@gmail.com. Faz o Pix aí, R$20, você concorre a essa camisa. Se quiser doar para ajudar o canal nessa viagem aí, qualquer valor, fique à vontade, será muito bem-vindo a ajuda, tá? E não se esquece de divulgar esse vídeo aí para todo mundo que você conhece. Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.